Olá, sejam bem-vindas, iniciando mais uma live para vocês. E hoje falaremos exclusivamente de adoçantes, de açúcar, qual o melhor, será que é indicado no processo de emagrecimento? E se é indicado, qual é o melhor adoçante, qual é o melhor açúcar? Será que ele prejudica o teu emagrecimento? Então nós vamos falar sobre isso hoje nessa live. Vou aguardar minha convidada aqui entrar. A gente já vai debater esse assunto com... Olá, boa Oi! tarde. Mais uma live começando, então. Mais uma live e hoje essa live tá muito boa, né? Esse assunto de hoje é bem É uma polêmico, dúvida, né? É uma dúvida de muita gente também, né? Quando começa uma etapa de emagrecimento. Ah, eu vou trocar esse açúcar por esse. Será que realmente, né, faz sentido estar fazendo trocas? Será que tá ou não tá? Então você vai aprender hoje, vai ter a oportunidade de aprender comigo, com a Patrine, um pouco melhor sobre esse assunto. E se você está entrando agora, compartilhe aqui no aviãozinho, ó, com a sua amiga, com alguém da sua família que tem essa dúvida, ou que já te perguntou, que você sabe que está aí encarando uma etapa de emagrecimento, certo? Compartilhe essa live. Só dando um minutinho aqui a gente já inicia. Patrícia, é muito comum aí no teu consultório tu receber mulheres com essa dúvida? Nutri, muito posso comum. trocar esse por esse? Sim, muito comum. Essa dúvida, né, do uso do adoçante no emagrecimento também é bem recorrente aqui no consultório. As pessoas falam muito disso, né, troquei o açúcar pelo adoçante. Então aí eu explico, né, tudo que a gente vai falar nessa live aqui, se é bom, se não é, como que funciona isso, né? Tá certo, então. Vamos iniciando e depois o povo que não conseguir pega no compartilhamento que vai ficar salvo, né? O importante é o conteúdo que a gente vai disponibilizar. Então vamos lá. Será que existe um açúcar melhor do que o outro? Boa tarde, G. Será que existe um açúcar melhor do que o outro? Será que existe um adoçante melhor do que o outro? Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de intestino. E aí, será que tem, será que não tem? Bom, eu vou citar alguns tipos de açúcar, tá? E depois a Patrícia ela pode citar alguns adoçantes de uso comum que tem na prateleira dos mercados, tá bom? Então hoje, o que a gente tem disponível pra gente, a gente tem o açúcar tradicional branco, que é o refinado, a gente tem o açúcar mascavo, demerara, o açúcar de coco, a gente tem mel, a gente tem melado, né? Então a gente tem hoje esses açúcares disponíveis, tá? Na prateleira de qualquer mercado. Na sua casa, você usa frequentemente o açúcar branco. Ok, não tem problema algum. E por que não tem problema algum quando comparado com o açúcar mascavo, com o açúcar demerara? Vou explicar os motivos. Açúcar mascavo é bom? Depende da quantidade que você vai estar utilizando, assim como o demerara, o de coco, qualquer outro tipo de açúcar. Quando a gente fala no processo de emagrecimento, será que tem necessidade de eu trocar o açúcar que eu já estou habituada por um açúcar mais caro? No meu ponto de vista, quando a gente fala de nutrientes, sim. Quando a gente fala de açúcar, propriamente dito, para adoçar alguma coisa, a resposta é não. Por que, Nutri, que é não? Porque açúcar é açúcar, independente do tipo que você esteja utilizando, tá certo? O que difere um açúcar do outro é duas coisas: os nutrientes que eles oferecem e o preço. Duas únicas coisas. Não tem o porquê você gastar rios de dinheiro com açúcar de coco
porque você viu que era bom, que tem baixo índice glicêmico. Tem tudo isso, é maravilhoso o açúcar de coco, mas não cabe no bolso do povo brasileiro que quer utilizar todos os dias. É um açúcar caro. Não dá para ficar adoçando cafezinho todo dia com açúcar de coco, tá fazendo um bolo, alguma coisa assim todos os dias. É, eventualmente, lá uma vez ou outra, quero fazer um bolo extremamente saudável. Você pode estar utilizando. Nutri, mas aqui em casa eu utilizo demerara. Pode ser. Olha, sendo bem sincera, eu até prefiro que você fique no açúcar branco ou no mascavo do que utilizar a demerara. Nossa, Nutri, mas por quê? Porque o demerara, ele é bem mais doce do que os outros, tá? Ele é extraído da cana de açúcar. Então, ele é extremamente doce. Às vezes você acaba colocando, por exemplo, 2 colherzinhas dessa, você está adoçando bem mais se estivesse adoçando com apenas uma de açúcar mascavo, tá certo? Então, você tem que se atentar a isso. Qual o melhor tipo de açúcar? A verdade é que não existe, tá? Existe aquele que você se adapta melhor. Se na sua casa você está habituado a utilizar o açúcar branco, se mantém nele, vai diminuindo as quantidades até você retirar por completo, né, Patrine? Isso. Até o certo é retirar totalmente, né? E a gente até vai dar algumas estratégias depois no final da live do que poderia estar utilizando nesse café para substituir o açúcar, né? Bom, Exato. E aí as pessoas vêm, né, com aquela dúvida. Tô no processo de emagrecimento, vou trocar pelo adoçante porque é baixo, tem pouca caloria, porque isso, porque aquilo, né? Será que é saudável essa troca? A gente tem no mercado aí os adoçantes artificiais, que tem aí ciclamato, sacarina, aspartame, enfim. E temos os adoçantes naturais. Temos aí o stevia, xilitol, né, que são derivados aí de plantas, né? E então assim, comparando os adoçantes, digamos assim, o stevia é o mais indicado sim, né, entre aspas, por ser natural, né? Porque o que acontece? Os adoçantes artificiais, quando ingeridos, ou qualquer outro adoçante, ele dá um sinal para o cérebro que está chegando ali calorias, que está chegando um doce. E é liberado insulina. Então, quando chega lá, não tem aquele açúcar, né, para fazer a ação ali. E acontece essa liberação. E com isso, a gente sabe que a insulina, ela é um hormônio que está ligado ao acúmulo de gordura. Então, o que isso pode acontecer a longo prazo? Ter ali resistência à insulina, né? E mais para frente, se não tratar, chegar até um diabetes. A ter um aumento de peso, então chegar a uma obesidade. Então, às vezes, um pequeno detalhe no dia a dia pode desencadear futuramente vários problemas, certo? Então, é isso que esse adoçante vai fazer. Vai dar o sinal como se tivesse um açúcar ali. Um outro detalhe desse adoçante é que os adoçantes artificiais, eles, como é que eu vou dizer assim, param, né, a ação das bactérias no intestino. Ou seja, a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins no nosso intestino, que é a nossa microbiota intestinal, certo? E essas Só um adendo que bactérias... eu vou explicar aqui as bactérias, tá? Tá. Beleza. Gente, o que a Patrícia está falando é que existem bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino, tá? Eu desenhei aqui para vocês o que são bactérias boas e o que são bactérias ruins. Então vamos ver aqui, ó. O que está em branquinho aqui são as bactérias ruins, chamadas de bactérias patogênicas, tá? E o que está em azulzinho são as bactérias boas. Vamos comentar assim, entre boa e ruim. Quando a gente tem um inchaço abdominal, quando a gente toma um medicamento, por exemplo, um antibiótico, quando a gente ingere adoçante artificial, o que acontece, Patrine? Eles acabam com as bactérias
né? Então, Isso. por isso que os adoçantes artificiais não são legais a estarem, né, sendo utilizados, porque eles vão acabar com a nossa microbiota e com essas bactérias boas do intestino, que deveriam, né, devem estar presentes ali em maior quantidade. Então, será que vale a pena essa troca? Acho que não, né? A gente Então, sabe que o intestino, ele é um órgão aí importantíssimo para o emagrecimento e para todo o corpo. Porque ali vai ter absorção de nutrientes, né? Formação de neurônios, hormônios, enfim. E essas bactérias têm que estar ali funcionando corretamente. Então, imagine todos os dias você colocar um alimento ali que vai estar diminuindo essas bactérias. Isso não é legal. Tá? Quer isso complementar aqui, alguma coisa, Bruna? aqui a gente tem o quê? Uma proliferação de bactérias erradas, né? De bactérias ruins do intestino e muito poucas bactérias saudáveis. Então, quando a gente tem essa proliferação de bactérias maléficas no intestino, começa a ocorrer o quê? Distensão abdominal, excesso de gases, tá? Má absorção intestinal, os nutrientes não vão sendo absorvidos pelo teu intestino. O que começa a acontecer? O intestino começa a ficar preso, né? Preguiçoso. Você começa a ter deficiências nutricionais, então queda de cabelo começa a ter com frequência, unha fraca, pele ressecada e muitos outros sintomas, né? Porque isso é muito particular, o sintoma de cada indivíduo, tá? Então, o normal é a gente ter o quê? Um equilíbrio dessa flora intestinal, tanto de bactérias boas quanto das ruins. Bah, Nutri, mas as ruins não vão ser prejudiciais? A gente também precisa delas para trabalhar em conjunto com as bactérias boas. O que as bactérias boas e as ruins fazem? É como se elas limpassem o caminho para que os nutrientes entrassem e elas começassem a se alimentar desses nutrientes também e começassem a absorver para dentro de vocês, tá? Nutri, eu acho que eu tô com uma má absorção intestinal. Como é que eu vou saber disso? Através de exames bioquímicos, a gente já consegue ter um parâmetro. Olha que legal, né? Uhum. Através dos exames, através dos sintomas, tudo isso que a Bruna comentou, né? Que esse quadro, com todos esses sintomas, a gente chama de disbiose, né? Quem já ouviu esse termo aí? Essa disbiose é justamente esse desequilíbrio entre as bactérias, tá? Que vai causar todos esses sintomas aí. Isso. E tem muitas vitaminas no nosso corpo que acabam sendo prejudicadas por causa desse quadro da má absorção intestinal, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma vitamina D baixa, está com deficiência de vitamina E com deficiência de outras vitaminas, porque não estão sendo bem absorvidas pelo teu intestino, tá certo? Às vezes a pessoa tem um intestino preso por muitos anos e não trata, isso acaba agravando outros quadros, pode ocorrer uma inflamação do teu intestino, pode ocorrer aí uma infecção, tá certo? Pode ocorrer um sangramento. Por que isso pode vir a acontecer? Exatamente por só ter bactérias erradas ali, tá? Que não tem do que se alimentar. As bactérias gostam de se alimentar do quê? De fibras. E onde que estão as fibras alimentares? Nas verduras, nos legumes, né? Nas frutas, nas sementes, nas farinhas, tá? Então, quando elas se alimentam desses nutrientes, elas começam a parar de comer o teu intestino, tuas vilosidades intestinais, e começa a se alimentar do que você está ingerindo. Aí o que acontece? O teu muco intestinal vai voltando ao normal, você para de sentir cólicas e tudo vai estabilizando, tá certo? Agora eu quero saber, das 5 pessoas que estão aqui, vocês sabiam disso? Comenta aí pra gente. Eu sabia e eu não sabia. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou pegar uma outra imagem aqui para vocês. E aí, gente, vocês sabiam dessas informações sobre bactérias de intestino?
ou nem sabiam que existiam bactérias dentro da gente? Conta aqui pra gente. E É a uma gente fala novidade para muito. vocês? E não, a gente, além da microbiota intestinal, a gente tem microbiota pelo corpo inteiro, né? Isso aí também é legal a gente dar essa informação, então na pele. Então a gente tem aí microbiota pelo corpo todo. A gente foca no intestino, porque assim, o intestino é um órgão importantíssimo, que na nutrição, né, questão de absorção de nutrientes, então é um órgão aí diretamente ligado ao nosso trabalho, digamos assim, né? Mas a gente tem essa microbiota pelo corpo todo. Então tem que cuidar disso muito bem, né? Através da alimentação, de bons hábitos. Ó, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que vem de encontro justamente do que eu falei, das bactérias boas e das não tão boas, tá bom? Então, em vermelhinho vai estar as bactérias patogênicas e em verdinho as bactérias benéficas. Então, vamos ver aqui, ó, na imagem 1 aqui, ó. Olha o tanto de bactéria ruim que a gente tem nesse intestino aqui, ó. E que tão pouquinha, né? 3, 4 bactérias boas no teu intestino. Olha só. E o que que vem acontecendo nessa imagem aqui? As bactérias ruins estão se alimentando do quê? Do teu muco intestinal, das tuas vilosidades intestinais. Então, você sente cólica, sente o intestino preso, às vezes você tem síndrome do intestino irritável, às vezes você tem doença de Crohn, por exemplo, é por causa dessas bactérias que está em grande movimentação dentro do teu intestino, se proliferando cada vez mais. E o que seria o normal de um intestino? O normal seria isso daqui, ó. Uma quantidade adequada de bactérias boas e uma quantidade adequada das bactérias ruins, tá vendo? Isso daqui é o muco intestinal. Por que aqui tem e aqui não tem? Porque as bactérias ruins se alimentaram desse muco intestinal porque não tinha nutrientes, você não oferecia nutrientes adequados para o teu intestino, tá certo? Então, por isso que acaba acontecendo aquilo ali. E quando se rompe o muco, aí vem as doenças, tá? Que você vai acabar tendo por não se alimentar corretamente. Então, se hoje você vive aí tomando cafezinho com adoçante, ou enchendo de açúcar, comendo um monte de porcaria ao longo do dia, fazendo uma dieta de padaria, comendo um sonho à tarde, um cavaquinho à noite, comendo um lanche à noite, tomando um cafezinho com bolachinha Maria de manhã cedo, não ingerindo nada de nutriente, é isso que acontece, tá? E, vai acontecer se você comer um dia na semana? Não, isso é a longo prazo. Ninguém engorda em um dia. Foram anos e anos da tua vida comendo errado que te fizeram estar no quadro de sobrepeso e obesidade hoje, tá certo? É um conjunto aí de semanas, de meses e até de anos, tá? Que te levaram a ter isso. Então, não queira ter resultados extraordinários em uma semana. É necessário ter paciência e cautela para fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Então, quando você tem esse quadro da figura 2 aqui, ó, o intestino está perfeito, ó. Pode ver que aqui está em equilíbrio, ó. Tá vendo? Aqui está em desequilíbrio. Conseguiram entender, meninas? Comenta aqui para mim para eu saber. Entendi, Nutri. Não entendi, daí eu explico novamente, tá? Por favor, eu preciso que vocês comentem. E o que a gente mais encontra é as pessoas trocando o açúcar pelo adoçante, né? Principal, não vou citar marcas, mas adoçantes aí cheio de sacarina, de coisa arada, né? Não sei o que cal, não sei o que, né? Adoçantes bem tradicionais que você encontra em qualquer lanchonete, que você encontra em qualquer padaria, tá? Então, antes de pensar em qual é o melhor adoçante, qual é o melhor açúcar, pense em reduzir a tua quantidade. Porque açúcar é açúcar, independente do tipo, né, Patrine? Isso.
E para as 5 pessoas que estão assistindo a live, eu faço a seguinte pergunta, né? Para quem adoça o café, será que realmente gosta do café ou é do doce? Porque eu conheço pessoas que enchem de açúcar. Gente, vocês sabiam que uma colherzinha daquela pequena, tá? De chá de açúcar tem 5 gramas de açúcar. Então, pensa comigo, faz as contas aí. Quantos cafezinhos você toma ao longo do dia e quantas colherzinhas dessas vocês colocam? Vamos supor que vocês tomem aí 4 xícaras com uma colherzinha. 5 vezes 4 já dá 20 gramas de açúcar. 20 gramas vezes 30 dias. Dá 600 gramas. Dá mais que meio quilo. Não é verdade? Olha, isso pensando nessa colherzinha. Mas eu conheço gente que coloca colher de sopa. Já vi Uma também, colher hein? de sopa tem em média de 20 a 25 gramas, gente. Imagina isso multiplicado por 30 dias, multiplicado aí por um ano. E quantos anos da vida vocês passam colocando tudo isso no café de vocês? Então, tá na hora de pensar, fazer as contas aí, diminuir isso aí, até realmente não ingerir nada, né? Para sentir o gosto do café. O café tem tantos benefícios e quando você coloca açúcar, ele perde esses benefícios. Então, né, o que está indo ali, né? Qual que é o benefício que está tendo nisso ali? Nada, né? É até importante falar isso, né, Patrícia? Porque assim, o café, a cafeína em si, ela tem essa ação energética, né? De promover um bem-estar, ela tem antioxidantes também. Então, ela também te deixa num estado de alerta. Tanto é que o café amargo não quebra jejum. Tem um barulho aí. Deixa eu colocar meu fone que ligaram. Deixa eu ver se vai melhorar. Ó, então assim, para quem, por exemplo, toma café numa xícara dessa enorme aqui, já vi pessoas colocando 2 colheres de sopa de açúcar. O que que acontece? A pessoa ela não gosta do café, ela gosta do quê? Do açúcar. Ela tem um paladar viciado. Então, se você tem um paladar viciado, tá na hora de começar a reduzir o açúcar do teu café para você realmente ser um apreciador de café. Porque apreciadores de café não colocam açúcar no café. Uhum. Vocês já tinham parado, gente, para pensar nisso? Ali a Flávia comentou misericórdia, né? Já tinha parado para ver isso, Flávia? Essa questão aí de quantas gramas de açúcar, né? Ó, a Gi comentou, faz um ano que eu consegui tirar o açúcar. Hoje em dia tomo café amargo, bem de boa. Isso aí, Gi. É tudo questão de adaptação. No início, vai ser difícil. Claro que se você adoça o café várias vezes, né? Toma muito café, o teu paladar tá viciado, como a Bruna comentou. Então, tem que persistir. Tem que tirar esse açúcar, vai diminuindo até tirar tudo. E logo o paladar já vai se acostumar com esse novo hábito. Que é tudo questão de hábito, né? Isso, e agora já pode vir até de encontro, né, com as estratégias para quem tem o paladar viciado, né, Patrícia? É uma Isso. sugestão que eu dou para vocês é que assim, ó, existe leite sem lactose, correto? E o leite sem lactose é um pouquinho mais adocicado. Então, para quem não toma café amargo de jeito nenhum, talvez tomar um café com leite sem lactose seja uma das estratégias. Claro, você não vai ficar tomando leite sem lactose a vida inteira, tá? Se você não é intolerante, porque isso não vem de encontro com com a sua genética, ok? Então não faça isso. Uma outra estratégia, Patrine, qual que tu dá? Eu dou uso da canela. Colocar canela no café fica uma delícia. E é uma forma de estar dando um gostinho a mais ali, né, nesse café. Seria uma estratégia bem legal também. Isso. Tem até os cappuccinos hoje em dia, né? Que também pode ser uma estratégia, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque esses cafés de máquina
saem de encontro do café coado mesmo, tá? Eles são um pouquinho mais calóricos, tá? O café tradicional, ele não tem caloria, ele tem muito pouquinho, tá certo? Então, pode ser uma estratégia para você, tipo um cappuccino ou um mochaccino, que é com canela. Uma outra estratégia que eu dou é, por exemplo, você tomar um café um pouquinho mais amargo, você não precisa retirar por completo, mas se quiser é excelente, comer com algo um pouco mais doce. Por exemplo, uma panqueca de banana, uma banana amassada com canela e aveia, pode ser também, tá? Isso ajuda muito. Uhum. Uma outra coisa que é legal também é misturar cacau. Então, fazer, né, esse cappuccino caseiro, misturar o cacau ali com a canela. Pode começar com um cacau 50%, até chegar aos 100%, quando o paladar já estiver aí acostumado, né? E fica uma misturinha bem legal nesse café também. O cacau, ele tem antioxidantes, ele auxilia aí no emagrecimento, junto com a canela, que também tem essas propriedades hipoglicemiante, antioxidante, com mais a cafeína. Então, olha que legal que fica essa mistura, né? A gente tem um combo termogênico, né? Isso. Uhum. Ao invés de vocês saírem comprando termogênico à base de cafeína, toma o café amargo que você vai ter o mesmo poder dela, tá? Até muito melhor, tá certo? Uhum. A gente também tem o cardamomo, que não é muito utilizado, mas algumas pessoas já estão utilizando, que é uma especiaria, né? Ele é mais utilizado lá no Oriente Médio, né? Mas que dá um gostinho no café delicioso. Então, na hora de passar o café, colocar ali umas sementinhas de cardamomo também dá um gosto bem legal no café, tá? Isso, ele fica um pouquinho mais forte, tá? Ele não vai ficar algo adocicado, ele fica um pouquinho mais forte, um pouquinho mais acentuado o sabor do cardamomo. Mas, enfim, você também pode ir em uma loja de produtos naturais e ver estratégias com o vendedor, né? O que ele pode te oferecer para tirar essa necessidade do açúcar do teu café, tá certo? Fazer bolos, né? Bolos mais adocicados com canela, banana, aveia, tudo isso ajuda a mascarar muito o sabor do café amargo também. Uhum. E inclusive até nas próprias receitinhas, né? Trocar o açúcar. Então, a banana é uma fruta que adoça bem nos bolos. Também fazer essas trocas em receitas, né? Para estar diminuindo esse açúcar. Tem gente que coloca o próprio adoçante em receitas, de estar trocando. A tâmara é outra estratégia para quem gosta muito de doce, né? Que para estar substituindo, então colocar também em bolos, consumir ela na hora que bate aquela vontade do doce, também é bem legal de estar fazendo essa troca, né? Pela tâmara. Isso. Eu vejo também o povo colocando açúcar no chá, né? Quando você coloca açúcar no chá, você perde todas as propriedades que o chá te oferece. Então, jamais coloque açúcar no chazinho de hibisco, no chazinho de chá verde, em qualquer chá, gente. O chá não pode ter nenhum outro complemento a não ser o chá, tá bom? Uhum. E colocar até um próprio chocolate, né, nesse café, fica uma delícia. Vocês já experimentaram? Um chocolate amargo, pode começar aí, né, com 50%, depois ir aumentando ali a porcentagem, porque o chocolate ele também tem as propriedades, também tem, né, o cacau, como eu falei antes, né, antioxidante. Então, dentro de um café ali fica uma delícia. De repente também é Isso. uma estratégia para estar mudando um pouco, né, o dia a dia. O problema é que vicia o café com chocolate amargo. É. Aham. Outra coisa que vicia também, é um vício caro, é a questão da tâmara com morango. É extremamente gostoso e doce. Só que a tâmara aqui no Brasil é extremamente cara, gente. Vocês não fazem ideia. Tipo, você compra 20 tâmaras, dá 30, 40 reais. É um absurdo, né? Então você pode ir no Produtos Naturais comprar 2, 3 unidades, tá? Bem avulso mesmo. Não compra em grandes quantidades, tá? Que é bom comprar novinho. E não compra no mercado, porque no mercado, como vem de fora, a grande maioria vem o quê? Mofada, estragada. Então vai numa loja de produtos naturais e compra diretamente lá, porque ele pega do produtor, vem bem certinha, tá? E corta no meio, de preferência que ela seja sem o caroço.
pica o morango e coloca no meio. Gente, é uma fruta top. Riquíssima em antioxidantes, carboidratos e gorduras boas. Como a gente coloca o morango, a gente tem ali polifenóis, que ajudam na parte de circulação sanguínea, antioxidantes, vasodilatador, diminui a compulsão e a ansiedade num nível maravilhoso. Uma delícia. A Flávia colocou, para fazer o cappuccino em casa, faço com leite em pó? Pode ser. Pode ser uma estratégia, né? Eu não vejo problema nenhum. Pode fazer com leite em pó desnatado, né? Fica bom. Tá. O que mais temos para hoje? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então é isso, gente. Como eu falei no início da live, tá? Não existe o melhor açúcar para quem quer emagrecer. Existe o quê? Você ir diminuindo as quantidades para que você consiga ficar sem, tá certo? Existe duas diferenças entre os tipos de açúcares. Um é os nutrientes, que no açúcar refinado branco você não tem e nos demais você vai ter. E o outro é o preço. Os açúcares que têm nutrientes, como mascavo, demerara, açúcar de coco, até o próprio adoçante xilitol, mel melado, são caros, né? O mel é que vem mais em conta, tem mais em conta, tá? Mas dependendo do produto, você ainda paga mais caro. Então, assim, vou trocar o açúcar branco pelo mascavo, pelo demerara. Não faz sentido. Vai continuar sendo açúcar igual. Só vai pagar mais caro. Agora, se a tua intenção é colocar nutrientes para dentro de você, ok, tá bom? É isso, galera. Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem um minutinho para responder. E outra coisa assim que eu vejo o pessoal se preocupando demais com açúcar e não se preocupando com a fritura que come no final de semana, com o hambúrguer que fica comendo todos os dias à noite, com a pizza, com as balas, com chicletes. Gente, chiclete também mata a bactéria, tá? Antibiótico, se você toma com frequente, mata a bactéria do teu intestino também. Então, muitas vezes você é uma pessoa que tem intestino preso por consumir determinados remédios a tua vida inteira ou por um curto espaço de tempo. Às vezes você precisou fazer um tratamento no dente e teve que tomar um antibiótico muito forte, ele acaba matando bactérias no teu intestino. Até trago o exemplo de uma cliente minha, que ela precisou colocar um implante no dente dela, teve que tomar antibiótico por um mês. E a gente estava fazendo um tratamento para o intestino dela. Pensa que a gente teve que interromper todo o tratamento dela, esperar um mês e reiniciar novamente. Então, uma pessoa que tem intestino preso, gente, é chato, né? É ruim, não é? Não fica aquele desconforto abdominal, né? Gases e tudo mais, dores de cólicas e afins. É extremamente ruim. Agora, imagina quem vive com isso há 1 ano, 2, 3 anos, né? Que vai, tipo, uma vez no mês no banheiro, como eu já vi acontecer com umas clientes. Ou, ao contrário disso, quem tem um intestino muito solto, que não passa, só come e vai ao banheiro, come e vai ao banheiro, come e vai ao banheiro. Isso é extremamente prejudicial também. Não é algo saudável. Então, se hoje você tem o intestino preso ou solto demais, saiba que isso é um alerta para você cuidar da sua saúde. Não é algo normal. O que seria o normal? Ir todos os dias ao banheiro, fezes de consistência normal, né, Patrine? Isso. E quando você consome uma quantidade adequada de fibras, as suas fezes tendem o quê? A afundar, né? E não a boiar. Se tá boiando, começa a observar hoje, hein? É porque tá faltando fibra. Tá faltando uma alimentação rica em nutrientes. Tá certo? Bom, acho que ninguém tem perguntinhas, né? Então, já passamos de 37 minutos de live. Quero agradecer quem compareceu. Para quem chegou agora,
a live vai ficar salva. A gente falou de adoçantes, açúcares e afins no processo de emagrecimento. Quinta-feira retornamos com um novo conteúdo para vocês. Certo, meninas? Grande beijo, boa semaninha para vocês. Tchau! Tchau!